Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da NutriBio. E seja muito bem-vindo, cá estamos nós no segundo episódio desta segunda temporada da Nossa Voz. Da minha parte, obrigada à NutriBio, porque felizmente está a permitir-nos gravar e levar até ti estes conteúdos, e quero aproveitar também para, como te disse na semana passada, estive a tomar este detox e quero mesmo mostrar-te que o fiz durante 10 dias. Basicamente esta caixa é compartida, tem 3 compartimentos, cada um são 10 ampolas e eu tomei um primeiro compartimento, vou chamar assim, portanto 10 dias a tomar uma ampola. E quero-te trazer o meu feedback, porque agora consigo dizê-lo realmente em primeira pessoa. No episódio da semana passada eu estava nos primeiros dias, já conseguia sentir alguns benefícios, mas ainda não te conseguia dizer com exatidão. Agora consigo dizer o quanto eu fiquei feliz, porque a partir do 6º dia, sensivelmente, eu voltei a ver-me com uma barriga completamente lisa. E isto é real e não quero entrar em pormenores porque estamos a falar efetivamente da limpeza do intestino, mas consigo dizer em primeira mão o quanto eu fiquei feliz porque senti-me a esvaziar o meu conteúdo. Realmente com uma qualidade e de uma forma, eu como mãe de 6 filhos, eu já não sentia assim a minha barriga há muito mesmo. Portanto, obrigada também aqui à NutriBio, e neste caso à Thomasvit, pelo produto que me permitiu começar a tomar e a cuidar de mim nesse sentido. Bom, de qualquer das formas, como te disse na semana passada, eu não comecei a tomar um detox por nenhuma questão de dieta. Comecei sim, porque como aprendi na naturopatia, primeiro é importante limpar para depois então vitaminar, nutrir com o que eu quiser. E eu sinto que, exatamente por ser mãe de 6 e continuar a dar-me a minha, eu preciso nutrir o meu cabelo, que sinto que realmente perdi imenso cabelo e tem caído bastante. Preciso nutrir a pele, até porque continuo com sonos interrompidos. Tu já conheces esse meu percurso, ou não, eventualmente se estás-me a ouvir pela primeira vez, mas esse foi o meu intuito de começar por usar o detox, para depois me ir nutrir. Mas antes de ir para as vitaminas, senti que, e após os 10 dias de limpeza, devia usar uns pré-bióticos. Portanto, esta embalagem que te apresento aqui, de fermentos lácteos, tem pré-bióticos e probióticos. E hoje, como também vamos falar sobre a saúde do intestino, acho que me faz todo o sentido, mas também, essencialmente, porque eu já estou a tomar. Acima de tudo, lá está. E a convidada que eu tenho hoje vai-nos falar ainda melhor sobre tudo isto, mas acima de tudo, a nossa flora intestinal permite-nos, se estiver com uma percentagem equilibrada entre as menos boas, entre aspas, e as boas bactérias que nos habitam, permite-nos manter níveis de saúde e qualidade de sono e qualidade de humor, incluindo, reparem, até as emoções. Tudo tem a ver com... Nós somos mesmo o todo, não é? Portanto, tudo tem a ver com tudo, até com o nosso sistema que compõe o nosso intestino e que compõe o nosso corpo. Nesse sentido, comecei por estes probióticos a seguir ao detox para repovoar o meu intestino, que acredito que também está a precisar desse estímulo, dessa ajuda, para depois sim ir suplementar com vitaminas para cuidar do meu cabelo, da pele e do meu sono. Então, sem mais demoras e depois de te apresentar, deixa-me só também aproveitar para deixar aqui o código de desconto que já sabes que está acessível para todos os ouvintes da Nossa Voz, LISA15, não tem nada que enganar, e tens 15% de desconto em qualquer produto da Thomasvit. Eu, na próxima semana, dou-te o feedback de, eventualmente, sentir alguma coisa quanto aos probióticos. Sem mais demoras agora, Ana Garcês, muito bem-vinda.
probióticos, certamente que vamos falar muito também, portanto achei que fazia todo o sentido, mas também porque eu pessoalmente nesta fase estou a tomar e como estava aqui a partilhar com o público lá em casa, é a minha segunda experiência. Na altura eu só tomei porque estava a usar um antibiótico, mas nós podemos repovoar não só por isso, mas Sim. porque é também importante pôr estes bicharocos, vou pôr aqui entre aspas também, realmente num equilíbrio. Eu recordo-me, tu vieste à primeira temporada, portanto estou-te a trazer com muito gosto à segunda temporada outra vez, porque acho o conteúdo que trazes fascinante e o tom da voz e o sorriso, portanto é um conjunto de fatores que compõem também o todo da informação que tu trazes, portanto para mim é mesmo um gosto estar-te a ouvir outra vez e beber da sabedoria, mas também sei que para além de nos apresentares todo este mundo da saúde, do intestino, das emoções, do quanto as bactérias podem ser ressignificadas, falávamos isso agora aqui em off, também sei que lá está, olharmos realmente, até por exemplo para os probióticos, mas até para esta nossa microbiota, como tu agora se chama, não é? A flora intestinal, como na altura eu aprendi, é importante, não é só um microssistema que está ali dentro de nós e ok, deixa lá estar, é passarmos a estar mais conscientes de que forma é que podemos realmente também ajudar o nosso corpo e trazer maior saúde emocional, também física, mental também, porque tu melhor vais dizer que se calhar pode ser visto como um segundo cérebro ou talvez o primeiro. Já tinhas dito isso. Sim, e tinhas dito isso também no primeiro episódio que gravámos na primeira temporada, em que tu dizias, eu vou só deixar esta deixa, porque nunca mais me esqueci, que até quando nós chegamos ao corredor do supermercado, o que nós estamos com desejo de comer, na verdade está a ser influenciado, vou dizer inconscientemente, por esse mundo dentro do nosso intestino. Então, sem nós sabermos, estamos a dar o alimento que determinadas bactérias precisam. Ou seja, se nós tivermos as bactérias menos boas e as boas num equilíbrio saudável, nós estamos com maior tendência a comer comida, vou chamar saudável também. E diversificada. E diversificada. E depois já vamos abrir pano para mangas. Mas se nós realmente não tivermos num equilíbrio, se calhar com maior facilidade, entramos no ciclo vicioso de continuar a desejar alimentos e depois arrependemos, mas depois continuamos a desejar, porque estamos a dar o alimento que essas bactérias nos pedem. Exatamente, e elas vão crescendo, vão se reproduzindo e quanto mais alimento tu precisas, não é? Sim. É como tu tens mais filhos, precisas de ter mais alimento para todos, não é? Uma pessoa com um filho não precisa tanto alimento, se calhar, como tens na tua casa. As bactérias é igual. Elas vão se reproduzindo, vão se multiplicando em função do combustível que tu dás. Mas olha, desta vez, e eu antes de entrar que eu sei que lá em casa vão estar desejosos de ouvir, pelo menos lá está, como eu estava a dizer no início, é mesmo de agradecer e de ficar colado a ouvir a sabedoria, porque é fascinante também podermos receber gratuitamente toda esta informação. Sim. Portanto, não é só fascinante, é de aproveitar a informação que vos chega e realmente beneficiarem, trazerem mais saúde para vocês mesmos, maior consciência. Portanto, aproveitem este conteúdo que vem aí. Mas antes de entrarmos na saúde do intestino, ressignificar bactérias ou não, eu trago-te aqui umas perguntas engraçadas. Então vá. Bora Como lá. eu disse no primeiro episódio, não sei se trarei sempre, se calhar algumas vezes sim, outras vezes não, mas por enquanto ainda sim. Então, preferias uma praia quentinha ou uma terapia de som? Isto porque eu sei que tens ali a tua veia musical. Sim. Olha, é difícil de escolher, mas a praia quentinha também tem a própria terapia do som. Se eu estiver numa praia com as palmeiras, com as árvores, ali as folhinhas a baterem, o barulho do mar, então eu gosto muito de praia, não sei, Muito acho bom. que ia trocar a praia, eu gosto mais da praia. Muito bom, e é verdade, também tem a sua terapia de som já sim. envolvida, da própria natureza. Preferias doce ou salgado? Olha, doce vem-me à cabeça chocolate. Eu adoro chocolate, do mais escuro, mais de 75% de cacau, portanto eu acho que vou para o doce. É menos doce, mas mesmo assim. E no amor? O que é que eu escolho? Doce Mais- ou salgado? Eu gosto de doçura, vá, e picante, claro. Muito bem, deixamos em reticências. E já que estamos a falar aqui de doces e salgados, então conta-nos qual é a tua comida preferida. Minha comida preferida, sabes que ainda esta semana eu estava a pensar nisso.
E eu não tenho uma comida favorita porque eu adoro comer. E eu estava a pensar, os 3 grandes prazeres da minha vida, não é? No top 3 é comer. Então, não sei. Sei lá, olha, é tudo que... Tem que ter bastantes verduras. Adoro. Portanto, gosto de uma receita que está no meu livro, o jacalhau. Adoro, que é com jaca. Uau. E com a batata doce. Essa gosto muito, tem um sabor Olha, sabes que a particular. jaca, na Índia, que não é chamada... Por acaso é jackfruit, é como Sim, eles lhe chamam. jackfruit, exato. Eles comem a parte do fruto e o caroço eles demolham e não sei se primeiro depelam, ou devem se calhar cozinhar, depois depelam e comem como se fosse batata. Ah, não sabia. Pronto, Eu sei que se aproveita tudo. Agora essa técnica aí não sabia. Que Pronto, na Índia eu vi e comi também. Sim, Muito bom. E olha, agora fiquei com água na boca, felizmente estou quase a ir para a Índia. Em batatas e eu, olha, gosto muito de batatas fritas, daquelas caseiras, atenção. Ok. Mas quase nunca como, é um facto. Mas Pronto. gosto imenso. Por Gostava acaso desde também... a minha mãe, com casca, em azeite. Eu já há imensos anos também não como batatas fritas. Recordo-me na volta ao mundo de comer umas que eram semi-fritas, mas eu quero acreditar que eram forno, que eles diziam que sim, em Bali, que eram batatas doces e supostamente no forno. Boa, são muito bons. Mas há mais de 20 anos que frituras e batatas fritas pode ter acontecido uma vez, mas também cortei mesmo. Nós era também esporadicamente quando íamos à minha mãe, portanto já há muito tempo, e era desta maneira, ela salgava as batatas antes, já todas cortadas com a casca, deixava de um dia para o outro e depois é que fritava num bocadinho de azeite. Muito bom. E eu acho que tem a ligação afetiva também, porque já os meus filhos também, eles pensam sempre, os nossos filhos, as batatas da avó Paula, as batatas fritas da avó Paula, pronto. O melhor momento da tua vida? O melhor momento da minha vida, olha, eu acho que foi ser mãe. Eu acho que para mim foi o momento que me despertou muita coisa aqui e que me trouxe também muitas outras e me prendeu também mais aqui à própria terra, inclusive, me enraizou um bocado mais, percebes? Então tem sido sempre uma descoberta, tem trazido muita coisa. Acho que é realmente aquilo que mais mudou e que mais coisas diferentes, novidades trouxe aqui para dentro. Muito bom. E por fim, vou-te dizer também, antes do fim, o mais desafiante, já agora, o melhor momento e agora o mais desafiante. Olha, os momentos, não foi só os mais desafiantes foram todas as pessoas que eu fui perdendo importantes na minha família, inclusive os meus pais, e dar a volta àquilo e transformar em aprendizagem, ou seja, receber a informação que eles me estavam a trazer no processo, e não ver apenas como algo que se vai embora e a minha tristeza ou uma parte de mim também vai com eles, é verdade, mas é o que é que eles me deixaram, o que é que eu posso construir a partir daí. E isto é um desafio diário, honrar toda essa ancestralidade que está para trás de mim e conseguir passar isso aos nossos filhos. Isto é um grande desafio todos os dias, porque, como tu sabes, nós não trabalhamos uma coisa, trabalhamos várias, e quando tu achas que uma já está mais resolvida, tu percebes que há outra ainda e tal, e isto é até ao fim da vida. Portanto, o mais desafiante é realmente eu trazer essa ancestralidade e conseguir fazer a minha própria evolução espiritual de forma, olha, como tu escreveste a minha cura é a tua cura. Foi o vosso livro, não foi? Sim. E é literalmente isso. Portanto, eu ao fazer estes processos, ao tentar-me curar, não é? Acabo por também conseguir fazer o meu trabalho com os outros. Completamente. Portanto, esse é o grande desafio. E também abrir caminho para os teus filhos, de repente, já poderem dar um espaço já mais desde a frente, não é? E deixá-los também perceberem isso, não ser uma coisa imposta, ou seja... Sim. Por mais que nos custe às vezes em muitas situações, não é? Eles têm o caminho deles, não são nossos, literalmente. Então... E já vamos falar sobre isso, mas até neste ponto, repara a importância da epigenética, não é? Exatamente. Realmente tudo pode ser transformado, até essas cargas ou heranças, não só genéticas como tens é que estar emocionais. Tens de trabalhar para estar desperto para isso, porque Exatamente. Senão há coisas que se eu estivesse agora a falar contigo há uns anos atrás, não é? Tanto tu como eu, há coisas que nós não íamos tocar em assuntos porque não estávamos despertas para isso. Sem e eles dúvida. Até andavam ali, se calhar à nossa volta. Hoje mas em ainda dia, não... Exatamente, não estávamos na maturidade ainda, não tivemos ainda a evolução que era necessária para isso. Isto acontece com cursos, não é? Eu às vezes, cursos que eu faço online que ficam gravados, alguns deles que duram 1 ano.
eu ouço o curso no início, não é? E faço o curso todo e é espetacular e já estou mega entusiasmo. Passado quase um ano vou ouvir novamente e eu não ouvi esta parte, mas quando é que ele falou nisto? Porque eu não estava desperta e eu tiro montes de apontamentos sempre, estás a ver? Mas aquilo de alguma maneira eu, o que tu dizes. Eu não foquei, porque não era o momento, pronto. Sim, então... e o nosso próprio cérebro lá está, diz que capta aquilo que nós também já estamos preparados e que já de certa forma já entra na linguagem que está disponível entre nós. Portanto, é sempre um caminho evolutivo, como tu dizes, até ao fim da vida. Até ao fim da vida, até ao último sopro. E sabes que é muito bonito o que tu estás a partilhar em relação a este processo com os teus pais, porque há pouco tempo também falei com os meus alunos de meditação exatamente isso. Estava uma aluna a partilhar que ainda estava a viver um processo de angústia muito grande porque o pai tinha falecido há um ano e que a angústia era tão pesada que ela ainda não se tinha conseguido libertar. E eu falei-lhe disso também, de realmente, mas que o pai tinha sido uma grande referência para ela. E eu disse-lhe que a melhor forma de honrar a vida do pai era relembrar-se da referência que ele foi, que ele é, e permitir-se então abrir mão dessa angústia, honrando a vida dele através de honrar a própria vida dela. Porque senão não estava a honrar nem a dela, a vida que lhe corre dentro, não é? Que corre dentro de todos nós. Olha, e até essas bactériazinhas que já vamos falar e que nos habitam e todo o mundo que existe dentro de nós, não estamos a honrar, mas também não estamos a honrar os nossos progenitores que também nos deram a vida e que deram o melhor que souberam. Portanto, a melhor forma também de honrar alguém que partiu já é realmente agarrar no bom que eles nos deixaram, nessa referência que eles puderam transmitir, no que for para desconstruir, porque é o nosso processo então. Exatamente. Mas lá está, tanto olhar para o caminho que nós escolhemos também fazer. Quanto mais tu mergulhas, e agora estás a falar nisso, e a minha avó agora, que era o meu último ancestral vivo, faleceu agora em novembro, que era já com 99 anos. Portanto, não, é claro que é triste, mas é porque eu já não vou ter mais acesso na conversa diretamente, não é? Há informações que eu agora estou mais desperta para poder perguntar, não é? Eu felizmente perguntei muita coisa ainda e gravei imensas conversas e foi engraçado que até nas conversas que eu gravei com a minha avó Maria Emília, eu agora estava a ouvi-las porque fiz um pequeno vídeo que depois pus lá no Instagram e ouvi ela dizer coisas e eu assim, o quê? Então mas isto é assim, isto é assado, mas eu não me lembro dela falar nisto, está lá gravado, eu a falar com ela, estás a ver? Eu não estava mesmo desperta para isso. Exato. Então é muito interessante e rever estes áudios, porque eu quando estava a gravar eu pensei, isto um dia vai-me ser útil e eu quero saber a minha história. Eu hoje posso não saber as coisas todas porque já não tenho muito mais ancestrais para trás de mim, esta era a última. Então eu pensei, vou gravar tudo, né? E um dia eu vou ouvir isto e vai-me vir a informação, vão-me cair fichas. E estou a fazer assim uma espécie de caderno de compilação já para os miúdos, porque eles também um dia vão trabalhar os seus processos, agora são muito novos e eles já vão ter ali muita coisa que eles vão ter acesso e cá de cair as fichas para eles. Muito bom. E foi interessante porque, claro, custou-me ter perdido, mas por outro lado eu penso, fogo, agora eu tenho que continuar a honrar. Porque todo o sofrimento, todo o esforço, tudo o que aconteceu na vida dela, se eu não honrar, fazendo diferente, enaltecendo esta força, trazendo a própria vida que veio dela, não é? Porque sem ela não estava aqui, não é só a mãe e o pai, não é? Primeiro vem destes avós, bisavós, etc. Eu tenho é que trazer essa força para mim, porque senão é quase como se fosse em vão. Então eu quero saber o máximo de tudo da vida deles. E essa informação, pronto, agora não é tão fácil, mas nós podemos pesquisar, podemos falar com outros familiares que estão para a frente, podem ter sabido alguma história, não é? Tios, também não tenho assim muito mais família, é verdade, mas pronto, já tenho documentos, eu guardo tudo, portanto, é ler e uma tentar... Uma verdadeira pesquisadora aí. Isto é a minha veia da pesquisa, é verdade, então eu tenho lá muita coisa que eu depois quando vou mexendo nos papéis, quero deitar fora, mas depois estou a descobrir história. Percebes? Então começa a fazer a ligação toda. E já agora deixa-me só dizer isto porque acho também importante para quem eventualmente só despertou agora para esta questão da ancestralidade e já não tem ancestrais vivos, vale o que vale, não é a verdade, é só uma dica que eu sinto que pode ser útil, pelo menos que eu também tenho trabalhado dessa forma, é se não pudermos saber para trás, é porque não era para saber para trás, porque não soubemos até agora, mas podemos nós, sendo agora nós esse protagonista da história, podemos nós escolher quem é que nós queremos ser. Não é na persona, é realmente até na vibração, não é? No lugar que eu quero ocupar na minha vida, o que é que me faz sentido, ir-me reajustando à medida que vou fazendo o caminho, mas escolhendo quem é que eu quero ser. E então direcionar-me.
percebendo que comportamentos é que se ajustam aí ou que caem fora, e à medida que vou fazendo o caminho, se calhar lá está, vou despertando para outras coisas, vou abrindo a outros meios, outras deixam de fazer sentido, que se calhar ontem até fizeram, e quem diz ontem diz há um ano, mas lá está, não ficarmos agarrados a nada, se já não tivermos acesso, mas então decidirmos nós, porque isso também é honrar a vida. E isso é um desafio para nós. Completamente. Não e é honrar a vida também dos anteriores, porque tu estavas a dizer isso. A vida começou por eles, foi-me dada a vida agora. Então, mas honrando a minha vida, eu também já estou a honrar a deles, honrando nessa sabedoria, nessa mestria. Não tens que ter a mesma história. Mesmo pessoas que têm vidas menos interessantes, não é? E já falares sobre isso também em outros podcasts. Às vezes nós temos esta rejeição, não é? Ou porque não gostamos da vida do pai ou da mãe. Mas o mais importante foi a vida que eles nos deram, e nós agora com isso fazermos o que quisermos. Exatamente. Não é? A vida em si, porque mesmo no meio da confusão toda, muita gente pôde estudar, pôde ter dinheiro, porque não trabalhava, né? Portanto tinha comida, tinha casa. Isto são importantes pontos, mesmo que o ambiente fosse uma desgraça. E lá está, mesmo que o ambiente fosse uma desgraça, se nos estás a ouvir hoje, é porque de alguma forma também te tocou no coração para abrires aqui a tua consciência a este caminho do despertar. Portanto, tudo já foi válido até aqui. Exatamente. Mesmo, não é? Não é só a teoria. É a bagagem, e isso é que diferencia. Então, isso foi um chip que aconteceu numa determinada altura da minha vida, que eu me sinto mesmo feliz por ter feito, que é, nós temos muito o nosso lado vítima, toda a gente tem, não é? Uns mais, outros menos, mas não viver com a fatalidade das coisas e tentar perceber, ok, eu com isto eu posso fazer diferente, não é? Honrando sempre, mas honrando o bom. Exatamente. Não é? Eu não tenho que carregar as mochilas do que está para trás. Nós pelo contrário, devemos escolher também agora qual é o nosso caminho. E perceber isso a é fazer força. O nosso processo, não é? Senão eu estaria só a viver o processo. Sim. Que também era meu, mas que não está a ser, lá está, nessa força de vida que também existe em mim, não está a ser escolhida pela minha alma. Quando nós olhamos para trás e vemos todas as tragédias para algumas pessoas, coisas menos boas que aconteceram para trás, mas nós estamos aqui hoje. O que é que nós construímos? Olhamos e vemos, fogo, eu estou aqui, tenho uma família, tenho filhos, tenho um emprego. E muitas vezes ao rejeitarmos algo, estamos a atrair, mesmo que sobre outra forma, mas estamos a atrair o mesmo tipo de energia. Exatamente, porque estás a vibrar no modo que é suposto tu cortares esse vínculo. Sim, sabes? É suposto desconstruir, prosseguir, não é? Aliás, e não ficar ali... não sei quem é que diz isto, mas nós somos sempre... o projeto ideal, quando uma criança nasce, não é? Somos a esperança do que está para trás, que vem fazer diferente. Muito bom. Ok? Então é a oportunidade daquele ser, temos toda a gente, os focos todos lá dos ancestrais todos para trás, à espera, isto inconscientemente, a criança não sabe, mas que ela faça realmente diferente do que foi feito para trás, para se ir aprimorando, porque derradeira, completamente. Ao fim de tudo, nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, não é? Então estes caminhos mais sinuosos muitas vezes nós temos que passar por eles, porque já acho que falámos disto no outro podcast, só quando tu estás mesmo lá a bater fundo é que tu queres realmente, tu olhas para a tua espiritualidade, tu rezas, tu fazes uma série de coisas, não é? Tu pedes ajuda ao divino e conectas-te, mas precisas de passar por tragédias, mas isto é mesmo assim. Às vezes lá está, é preciso, porque só assim é que depois também dás valor. Recebes um impulso, uma força. Há outras pessoas que não vão, ok, já não quero mais, desistem, mas na maioria dos casos de sucesso, tu vais ver as histórias, eles têm um impulsionador por trás, que não é uma coisa fofinha nem maravilhosa. São coisas que são dolorosas, são situações complexas, não é? A nível emocional, a nível até do físico, limitações físicas, tudo, e elas são grandes impulsionadoras por essas situações, então é incrível. Olha, eu vou aproveitar já esta rampa de lançamento também para entrar aqui. Estávamos a falar que realmente as nossas histórias podem mudar e devem mudar, alinhando-se mais ao que nós sentimos, honrando a vida dos que estão para trás, também honrando a nossa vida que nos foi dada e vivendo realmente o nosso processo nesse alinhamento o melhor possível, ir aprendendo e evoluindo. Mas não é só o nosso processo de vida que pode mudar, o nosso comportamento, as nossas atitudes, realmente até a nossa flora intestinal, até geneticamente o que nos foi passado. Portanto, tudo isso pode ser alterado. Eu gostava que tu, então agora sim, vamos entrar aqui neste mundo fascinante que nos habita e que quanto mais nós trouxermos à nossa compreensão, acredito que mais vamos estar atentos até ao que nós comemos, o que é que estamos que tipo de alimentos estamos a trazer para nós
e que tipo de bactérias estamos a alimentar com esses alimentos, não é? Exato. E que tipo de bactérias é que queremos alimentar se Sim, tivermos sim, sim. consciência delas. E que tipo de informação é que tu podes extrair daí, não é? Porque como tu falavas no início, consoante o tipo de combustível que tu dás, tu ativas determinadas bactérias. E a ancestralidade é intestino puro mesmo, está ali tudo muito concentrado, é claro que é em todo o lado, nós somos uma nuvem, não é? De bactérias. E tu quando estás a ter esse cuidado na parte alimentar, não é? Aliás, nas minhas consultas, quando a pessoa me está a dizer que tenho dores de barriga ou dores de cabeça, tenho dores nos dentes ou tenho dificuldades a respirar, pronto, eu estou a associar logo às bactérias que existem, ou o que é que elas comem. Então a pessoa não precisa dizer que come muitos doces ou come leites e derivados, eu já parto do pressuposto, ok? Por exemplo, uma pessoa com pulmão mega inflamado, não é? Que acontece muito, está sempre com rinites e sinusites e tal. Eu já, naquilo que eu estudo e tudo, e da maneira como eu percepciono, eu já estou a imaginar que aquela pessoa deve consumir imensos laticínios. Percebes? Então, ela não precisa de dizer, claro que eu pergunto, mas confirma-se. Então, queijo, leite, iogurtes e derivados. Então, eu tenho que fazer uma substituição. As pessoas acham que depois tem que cortar tudo. Não tem que cortar tudo, mas vamos substituir o combustível, porque esse combustível que ela está a ingerir está a alimentar as bactérias menos boas. Vão gerar mais mucos, vão gerar mais inflamação. Começa no intestino, mas depois é de forma sistémica, porque o intestino... A parede do intestino, já ouviste falar no intestino poroso, portanto o leaky gut, quando começa a ser demasiada invasão de elementos que vêm, micro-organismos de fora, de inflamação, não é? O sistema imunitário está a ser constantemente ativado e esta barreira, que é na mucosa intestinal, começa a degradar-se. Então deixa de haver aquele filme, aquela película bonita que protege e começa a haver espaçamento depois a entrar diretamente para a parede do intestino. E quando isto acontece, ela começa a ficar fragilizada, então é o tal intestino poroso e deixa passar para fora aquilo que tem que ficar contido. E a partir do momento em que está a passar para fora, está a entrar diretamente na corrente sanguínea e noutras zonas que estão ali adjacentes. Então vai para todo o lado. E onde é que depois vai se localizar mais? É no sítio onde tu tens mais fragilidades e aí vai dar ao tipo de bactérias que tu tens no teu intestino, a forma como tu nasceste, se foi por parto vaginal, se foi por cesariana. Ou seja, é? Aí nós ativamos realmente a tal predisposição genética. Exatamente. Que não precisava de ser ativada. É como um gatilho, se eu comesse bem, eu posso ter nascido da pior maneira, inclusive ter tido imensas complicações, ter um sistema imunitário já tendencialmente para ser baixo, mas se eu não ativar essa fragilidade, isso nunca vai estar a acontecer, não é? Então, lá está, nós controlamos isto e isto é a parte da epigenética, tu alteras a expressão dos teus genes em função do que tu comes, do exercício que tu fazes, dos teus pensamentos, não é? Imagina que és uma pessoa super tranquila, tens uma vida super tranquila e um dia conheces uma pessoa que dá-te ali uma volta, pá, faz-te a vida no inferno. Claro que isto nunca é só da culpa da outra pessoa, atenção, não estamos a pôr culpa no outro, mas ela está-te a ativar os teus gatilhos, que é a informação emocional que tu também traz através das tuas bactérias, porque a herança da parte emocional, ela é transgeracional, então 3 gerações para trás, que é o que é estudado cientificamente, mas é muito mais para trás, não é? Eu ouvi dizer que podia ir até 7 gerações, pelo menos. Para mim é muito mais. Aliás, tu falas no Last Universal Common Ancestor, não é? O último ancestral comum, é há 4 mil milhões de anos para trás. Tu tens informação desse ancestral hoje no teu corpo. Então, tu não podes ter só de há 3 gerações para trás. Porque é que compartimentamos? Claro que não temos as ferramentas ainda necessárias para avaliar esses pormenores todos, até porque questões emocionais, lá está, tu podes averiguar pelo tipo de bactérias, mas este campo das bactérias, não é? Estes testes, estes exames que se fazem ainda é muito recente. Então tu ainda não estudas o ser humano pelas bactérias em si, já começa a haver cada vez mais estudos sobre isso, mas ainda é muito precoce. Olha, por acaso e agora que estamos a falar desses tipos de bactérias, achei muito giro a tua informação. Eu sei que vão trazer aqui palavrões, os nomes das bactérias, e não te peço que digas todas, sim. Mas já te ouvi falar sobre uma ou duas. Por exemplo, uma que está muito associada à putrefação, e até tem um nome, se tu souberes. A listipes putredinis. Ou seja, é um palavrão para quem está a ouvir lá em casa, mas realmente putredinis, lembrem-se de putrefação, e efetivamente o que é que ela provoca em nós?
Olha, depressão é um clássico. Então, uma pessoa que tem depressão tem de certeza estas bactérias, ok? Ela também faz a barriga inchar mais, provoca mais fermentação, aqueles cheiros de gases que as pessoas têm, que cheira a alvo podre ou a carne estragada, literalmente. Lá está, tipo uma putrefação. Exatamente, são bactérias que estão a degradar e a produzir aqueles subprodutos, não é? E normalmente são bactérias que vão pedir um determinado combustível. Que é precisamente proteínas animais, produtos refinados, produtos que não são naturais. Ou seja, e agora que estavas a falar de testar o ser humano, salvo seja, por bactérias, uma pessoa que tem muita vontade, por exemplo, de comer proteína animal, está com muita vontade constantemente de comer o fiambre, o peru, o que for, a vaca, o que fosse, poderá estar a ser conduzida por estas bactérias a ir comer esse tipo de alimentos. Exatamente. Poderá e atenção, não, se calhar está mesmo. Está mesmo a ser, sim, porque aquilo que está a pedir é o que está aqui dentro, é o teu centro de controle, não é? Nós no carro, nós é que damos a ordem. Exato. E o carro executa. Então, lá dentro temos quem está a dar as ordens e nós executamos. Portanto, essas bactérias interferem com o teu cérebro. Elas têm uma comunicação mega próxima com o cérebro, é mesmo interligadas. Aliás, na mucosa intestinal, na parede intestinal, tu tens mais nervos do que na própria coluna vertebral. Tu tens uma comunicação direta com o cérebro, não é? O tecido do teu intestino é o mesmo que o tecido do teu cérebro, percebes? A nível do embrião, não é? Era o mesmo tecido também, não é? O sistema nervoso. Então, nós temos toda esta rede, mas isto é uma coisa mágica aqui dentro. E tu começas a puxar por estas coisas e começa-me logo a vir aqui as luzes todas a acender. Não, eu acho lindo. Por favor, lá em casa escutem mesmo com atenção, porque acho que se nós conseguirmos ter essa imagem, mesmo que não seja uma imagem em concreto, percebermos que realmente tudo comunica aqui dentro e que essas bactériazinhas estão-nos a fazer consumir em excesso ou em demasia determinados alimentos, porque estamos a dar alimento a elas próprias, sim. Mas elas trazem consequências nefastas ao nosso organismo. Aqui o segredo, pronto, para não estar aqui a ser uma coisa também contra a proteína animal, porque há pessoas que comem realmente de uma forma exagerada, não há necessidade, ok? E a qualidade também é importante. Ok? E uma pessoa que está naturalmente equilibrada não vai comer só proteína animal, vai querer comer verdes, vai comer hidratos de carbono complexos, cereais integrais, arroz integral, vermelho, selvagem, não vai querer comer só batatas fritas ou brancas, não. Uma pessoa equilibrada vai comer um pouco tudo, pois preferencialmente, obviamente, mais plant-based, e isso vai naturalmente alimentar as tuas boas bactérias, que são aquelas que vão produzir, é o combustível que elas precisam, não é? Para produzirem o que tu necessitas, que te reveste a parede intestinal, que te vai pôr as comunicações todas a funcionar, a parte hormonal, que vem os sinais muito dados do teu intestino. Portanto, nós precisamos dos pré-bióticos para alimentar os nossos probióticos. Exatamente, que vão produzir pós-bióticos. Os pós-bióticos. Achei fascinante, nunca tinha ouvido falar de pós-bióticos. Que é o resultado, explicar um bocadinho? Então, os pré-bióticos é os alimentos em específico, não é? Que tu tens na natureza, legumes, o alho, a cebola, os feijões, os cereais integrais, é o alimento, vai, o combustível. Tu são os teus falavas prés. muito que era a fibra, não é? É, a fibra, portanto, porque a fibra é o alimento favorito das boas bactérias, não há forma de dizer o contrário, é o alimento favorito das boas. Aumentar este consumo. Então é necessário aumentar. Agora, claro, há pessoas que incham imenso, ficam com o abdômen distendido, sentem-se mal, porque não têm as bactérias que digerem isto. Então nós temos que fazer transições, por isso é que é importante um acompanhamento neste sentido. Há várias maneiras de cozinhar as coisas. Podemos fermentar, podemos germinar. Então há pessoas que vêm para mim, não é? Que estão a ser acompanhadas por mim. Quando vêm a primeira vez, elas não estão a comer quase nada. E nós fazemos a transição, vamos reconstruindo a população. É como uma aldeia, como uma casa. Tu vais reconstruindo, repovoando com bactérias diferentes, dando o combustível necessário para essas bactérias. Vais equilibrando. Ou seja, para quem estiver lá em casa a dizer mas eu não posso comer fibras porque eu fico muito inchada ou inchado, significa simplesmente que não temos essas bactérias boas no número suficiente para poderem isto já não falando de questões que têm a ver com malformações, ou não adquiriram ou não produzem determinadas, sei lá, imagina uma pessoa que nasce só que não tem vesícula biliar, já até vai ter dificuldades na digestão, já vai dificultar ali o trabalho às bactérias também. À exceção deste tipo de processos mais... Há processos que são já muito específicos, vêm de nascença, não é?
Mas depois temos a maioria dos processos não é assim. E mesmo esses de nascença, tu podes Exato, melhorar. era isso que eu ia dizer. E mesmo esses de nascença, podes atenção, melhorar. se podemos repovoar a nossa flora intestinal. Vai demorar mais tempo, vais ter que fazer mais ginástica, vais ter que também compensar com o lado emocional, porque quando estás com o emocional alterado também produzes mais hormonas do stress, então acidificas mais o meio aqui dentro. Então é tudo uma rede, não é? Depois tu tens, voltando ao que tu disseste, Mas deixa-me só, não te percas, ou seja, mesmo para estas pessoas que ainda não conseguem comer muitas fibras, devagarinho trazer na mesma, que é para ir dando alimento a essas cozinhadas bactérias, de maneira para elas diferente. poderem também proliferar. Exatamente, é esse o intuito. E tu falaste agora, deixaste escapar aqui, germinados, por exemplo, se calhar não comer logo. O feijão germinado tem uma digestibilidade 500 vezes superior ao feijão normal. É um bebê, não é? Portanto é um mais bebê, tenrinho, como se fosse mais tenrinho. Já saíram imensas coisas que inflamam mais o intestino, já tem os nutrientes muito mais disponíveis, então tu não precisas de comer uma taça de feijões germinados, basta um bocadinho de nada e já vais empoderar aquilo que está aqui dentro, que é mínimo e que precisa de crescer. Tu também não podes pôr uma planta, agora tem a terra toda seca, vou inundar de água. Não dá, vais matar a planta. É ok, agora vou só comer feijão. Exatamente, depois, claro que também... tens que ir devagarinho, observar e ajudas com tudo aquilo que tu podes fazer também por fora no outro lado. E agora, antes de passarmos para o que ias dizer, deixa-me só também acrescentar aqui uma pergunta. E comendo o feijão e o grão, é pergunta mesmo, ouvi dizer que se nós retirássemos a películazinha que envolve, a casquinha, era mais fácil de digerir também. Será verdade? É verdade, mas a minha ideia não é tirar a casca porque tem muita fibra. Então eu germino, uma dica aí para casa é 24 horas a germinar os grãos, ou o feijão, com alga kombu, depois deixam mais 24 horas sem água, num escorredor, vai germinar. E depois cozinham, vão ter feijão com perninhas. Os miúdos dizem, estamos a comer feijão com raízes. Mas é muito mais fácil de digerir e é muito mais rica em nutrientes. Obrigada pela dica. E agora sim, então, os prebióticos. Prebióticos, portanto, é a comida dos probióticos, que são as bactérias, que tu também tens nos teus prebióticos. Portanto, um legume, um feijão, desde que não tenha sido pulverizado com produtos químicos, tu também tens bactériazinhas boas lá. E esse era outro ponto que deixamos entre parênteses, não é? Sim. Atenção, porque às vezes até achamos que estamos a comer com saúde, mas se realmente a alimentação, o alimento não tiver tido um cuidado no seu cultivo, pode estar a vir vazio. E aqui entras noutro microbioma, que é o microbioma das plantas. Tens as micorrizas, não é? Que elas estão na terra, são fungos que digerem os alimentos para dar à planta, ou seja, nós fazemos a digestão com o estômago anteriormente. É como se fosse a rede de neurónios, mas é de todas as plantas, não é? Mas na terra, ou seja, nós temos a digestão internamente, as plantas têm externamente. Eu dizia a rede de neurónios naquela imagem, porque via a imagem, parecia... completamente todas interconectadas. O micélio é uma rede, é tipo internet. Através de impulsos, não é? Eles passam informação de uma árvore, de uma planta para as outras. Então imagina. Todas. É lindo, não é? Isto é lindo, porque tu também tens isto no teu corpo. Todo o planeta interconectado. Tu tens isto também em ti através da fáscia, que estávamos a falar há pouco. Na natureza, imagina que tens uma árvore que, olha, há um incêndio. A árvore foi queimada, não é? Elas têm sistemas de alerta. Então elas vão passar através do micélio, dessa rede toda interna de fungos, elas vão passar a informação para essa outra árvore. Vão passar mais nutrientes, vão pôr essa árvore... Vão cooperar, ajudar, para ela ser mais resistente, mais forte àquilo que está a vir. A importância da cooperação, tu falavas disso, né? Porque nós temos todas relações interdependentes, literalmente, uns dos outros. As micorrizas são também os fungos, não é? Que estão na terra, que vão transformar os produtos em nutrientes para as plantas absorverem e aquilo que elas expelem, não é? Hidratos de carbono, etc., vão alimentar os fungos. Estás a ver a relação de interdependência? Nós, no nosso corpo, temos a fáscia. A fáscia é tipo uma teia de aranha, aqui toda dentro. De certeza que quem mexe na carne e abre assim aquela taça, tenta separar os músculos, aqueles fios parece teias, é a fáscia. Nós temos uma fáscia mais superficial, que é logo a seguir à pele, e temos uma mais profunda, que é o que envolve todos os órgãos. Então é como se fosse um colã, não é? É um colã que nós temos que envolve tudo aqui dentro. E tu começas a trabalhar, estás a ver os graus em que a doença ou tudo começa a entrar no teu corpo. Se tu és uma pessoa, olha, mais deprimida, tens mais bactérias que geram depressão, não é?
tu não vais respirar tanto. Então o teu tórax não vai expandir tanto, então a tua faixa não está treinada a expandir tanto, ela vai-te bloquear mais. Percebes? Então tu vais ter que aliviar a faixa. A faixa é um tecido tipo um bocado assim meio gelatinoso, que é composto por colagênio e elastina, e a água essencialmente por água. O facto de não beberes água o suficiente também é o suficiente para não teres a hidratação necessária. Vou já beber o nosso chazinho. Para a faixa estar moldável, porque ela dá-te a estrutura. Quem descobriu, há um método que é o Rolfing, que é da Ida Rolf, que lá está, por uma dificuldade com um dos filhos, a medicina convencional não conseguiu dar resposta, ela desenvolveu esta técnica. Ela é bioquímica, estudou muito o colagênio e desenvolveu esta técnica de reestruturar o corpo e tentar alinhar com a gravidade da Terra, porque se tu reparares, nós devemos andar alinhados, mas quando tens um corte no pé ou tens um problema na anca, tu vais adotar outras posturas, tu vais pôr a tua faixa em maior tensão, e ao fazeres isso ela está a engrossar e está-te a prender. E sabes que outra coisa que também reparei, também tornou-se consciente porque estava a falar aos meus alunos de meditação, e não te quero fazer perder, ainda vamos aos pós-bióticos, atenção, mas já agora que estamos a falar de faixa e do quanto nós adotamos outras posturas, reparei que, e porque estávamos a falar da ancestralidade e que já vinha se calhar até de há 4 milhões, muitas informações que nos chegam até hoje, repara que quando existe uma dor, a nossa tendência é... Exato, não é? contrair. Ai, que dói. Exatamente, Sim. portanto eu contraio, eu retraio, Exato. Eu fecho. Portanto, isto fisicamente falando, e no parto, por exemplo, eu lembro-me que uma contração, o primeiro impulso é ai que vai doer, ai que já vem outra vez a contração, mas depois eu tinha que fazer o trabalho consciente de, eu pelo menos concentrava-me no meu períneo e procurava dilatar, não é? Ajudar o corpo, mas lá está, foi um processo que eu tive que estimular em mim, trazê-lo à consciência, eu fiz esse processo, mas se a pessoa não fizer, pode ficar só pela fisiologia que... Ai, que dói, isto limita, contrai. não é? Isto é uma dor física, a dor emocional é igual. Eu reparei que quando nós emocionalmente também já sentimos dor, já sofremos, já tivemos as nossas questões, os nossos desgostos amorosos, efetivamente também temos a tendência de fechar o coração, de retrair, de querer proteger. Então isto por estás a falar da faixa, agora estava a imaginar o quanto, como nós estamos sempre nessa contração, nessa defesa. Constantemente, sim. E já está tão gravado em nós, que às vezes já não é só nosso, já é um mecanismo que nos foi passado, se calhar já desde há 4 milhões. Porque já tens as bactérias que te fazem ser mais alerta, mais contraída. Estás a ver? Isso já deve vir daí, repara. Vem tudo para trás. A melhor forma de tu perceberes de sobrevivência também, não é? O que é que tu vais manifestar, por isso é que é tão importante nós vermos também o que é que os nossos antepassados, os nossos avós, pais, etc., como é que eles eram também no emocional, não é? Quando tu perguntas como é que é o historial familiar, o que é que te dizem? Ele tomava medicação para colesterol, para a diabetes. Pá, é preciso saber também como é que era uma pessoa alegre, era uma pessoa mais fechada, era uma pessoa divertida. Isto é informação importante, porque tu trazes esses elementos em ti e eles podem ser ativados em diferentes circunstâncias da tua vida. Não quer dizer que vais manifestar, lá está, é aquilo que tu vais fazer na tua vida que vai fazer o gatilho. Mas lá está, então a minha questão agora é, mas mesmo que não tenhas essa consciência do que é que eles foram, se tu comeres saudável, se tu praticares exercício... Tu estás a mexer já nisso, mas a questão é... Pensamentos saudáveis, claro, nutris o teu espírito. Portanto, a epigenética que tu estás a dar já está a alterar. Mas isso está-te a fazer uma coisa fantástica, que é, quando tu estás a fazer isto, tu estás a abrir, a ampliar o teu campo de visão inconscientemente, começas a aceder a outras informações. Quantas pessoas estão num trabalho que faz 100% sentido. E depois, uns anos passados, porque têm acontecido situações na vida, têm despertado mais espiritualmente e de repente aquele trabalho não tem nada a ver. Isto tem a ver com a informação que tu vais acedendo. Então tu vais começar a caminhar para esses lados. Percebes? Então, comer bem é também aceder à informação ancestral. E aqui é que está a magia disto tudo. E a informação ancestral é o quê? Também como é que o teu sistema imunitário trabalha. As ferramentas de sobrevivência que tu tens dentro de ti. Não é? Como é que uma mulher sabe dar à luz? Ninguém me ensinou a dar à luz, nem a ti. Exato. Isto está tudo imprimido nas nossas células, nas nossas bactérias. Isto é uma coisa que dura gerações e gerações. Então é inato, já vem nesta informação. Nós temos um código brutal aqui dentro, não aproveitamos muito, não é? Cada vez estamos a entrar mais nestes campos. Nós temos uma inteligência que vem connosco, não é? Sim. Inata, e nós é que a boicotamos. Exato.
Como é que o bebê sabe que tem que respirar? Não é? Quando sai da barriga da mãe. Como é que sabe que tem que ir à maminha? Estás a ver? Exato. Então, isto é o que está contido na tua informação cá dentro. Então, quando tu estás a comer bem, quando tu estás a ter um emocional equilibrado, quando tu praticas exercício, quando fazes coisas que te põem em equilíbrio, não é? E te conectam, tu estás a aceder a informação incrivelmente importante para ti, para a tua sobrevivência. Também estás a trazer essa teia, esse colo do que tu realmente precisas para a tua saúde no todo. Exato. Física e depois também espiritual e emocional. Conectar, ligar à intuição, ouvir várias opiniões, porque nós temos esta bússola cá dentro, está adormecida em muita gente, então, mas é preciso nós fazermos o trabalho, é preciso nós queremos mudar coisas, porque a tendência é seguir o padrão. Quando quero quebrar algo no meu padrão familiar, eu tenho muitas resistências. Porquê? Porque não vais sair do padrão, mas depois eu consigo sair do padrão e acabou a resistência, naquela parte já não há. Muito bom. Ok? Percebes? Só que eu tenho que insistir, eu tenho que fazer, e vai haver coisas na vida, situações na vida que me vão pôr à prova. E quando eu ultrapasso esses desafios, eu vou perceber que sim, ok, agora sim eu estou no caminho. Há coisas que já não se passam na minha vida, que antes eram uma constante. Eu também sinto que em muitas coisas eu quebrei muitos padrões que não eram dos meus pais, não é? Não eram mesmo. Sim, sim. Nem da mãe, nem do pai. Exato. Mas é muito bonito perceber que sim, é possível. Portanto, isto também para quem está lá em casa e nos escuta, porque muitas vezes as pessoas perguntam muito, mas ok, temos consciência, mas como é que vamos à ação? Utilizar terapeutas diferentes, nós não fazemos tudo sozinhos. Eu continuo a ter pessoas para mim também, para me ajudarem a mim no meu processo, terapeutas, ok? Porque nós não chegamos lá sozinhos, nós precisamos desta inter-relação, interdependência. Exatamente. Nisto, não é? Tudo são eu redes, preciso de ti para divulgares a minha mensagem, eu estou focada no estudo, em atender as pessoas, mas eu preciso de ti para pôres a minha voz mais além também, de quem fala a ti, é de outras pessoas que me convidam também, obviamente. Então, tu também precisas de mim para teres... mim está a representar várias pessoas, atenção. Às pessoas, porque assim também desperta a consciência de todos. Tu precisas de todas estas pessoas que vêm ao teu podcast para também poderes ter o teu podcast, não é? E tu própria estás num processo de aprendizagem, porque estás sempre a ouvir informação diferente. Então isto é uma rede incrível, a Fashion, ela está a pôr tudo em comunicação dentro de ti. Que nós possamos mais ser como as redes das árvores, como esse micélio, que depois permite... Até quando uma árvore está mais fragilizada, usando o teu exemplo há pouco, porque sofreu um incêndio, as outras não se, entre aspas, viram-lhe as costas e olha, eu estou por mim e tu, porque olha... o teu sucesso é o sucesso daquilo que está-te a virar as costas. As outras árvores vão nutrir mais aquela que está a precisar, isso é lindo. E às vezes, se calhar, o ser humano está a precisar também disso, dessa cooperação. Cooperação, é isso mesmo. O que é que mais prolonga, o que é que mais faz a nossa sobrevivência acontecer? Voltamos é a cooperação. Ao livro, a minha cura é a tua cura. Exatamente. E a tua cura é a minha cura. E é a cooperação em todos esses organismos, não é? Seja no ser humano, nas próprias empresas, como eu falei agora na conferência da primeira conferência de medicina dentária integrativa. As empresas não crescem sozinhas, elas precisam de pessoas com diferentes funções, não é? O nosso corpo, quanto mais diferentes bactérias tiver, mais vai ter formas de resolver os problemas nesta empresa, entendes? E por falar isso, ou seja, quanto maior a diversidade de bactérias boas nós possamos ter, mais o pós-biótico. E as boas bactérias, elas produzem o tal produto, não é? Que é o pós-biótico, que é o resultado da fermentação do que elas tiveram a digerir. Nós temos as micorrizas que digerem os produtos na terra para as plantas se alimentarem e nós temos as bactérias que digerem os nutrientes, as fibras todas, etc., para nos alimentar e ser então posicionado nas diferentes zonas do corpo, ser levado. E os pós-bióticos, neste caso a nível do intestino, são produtos que vão fortalecer toda a parede intestinal, que te vão fazer absorver melhor os nutrientes. Então é a tua entrada direta, o teu cartão verde para entrares diretamente para as tuas células, para a tua corrente sanguínea, para levares aquilo que é necessário onde é preciso. Percebes? Então... Ou seja, faz mesmo sentido eu começar antes de estar até a vitaminar-me, agora até me está a fazer mais sentido, antes de eu começar a vitaminar-me, estar a usar estes probióticos, porque se eu realmente... O terreno. Exatamente, porque se eu tiver esses probióticos a funcionarem, a porem os pós-bióticos, a seguir eu vou absorver ainda em melhor qualidade as vitaminas que der a seguir. Se tu tiveres um microbioma completamente infestado, entre aspas, com as bactérias menos boas, em grande desequilíbrio, não é? As boas quase não existem ou estão ali muito baixinhas, tu metes isto que são bactérias boas, não é? E elas não vão ter expressão.
elas vão ser engolidas pelas outras todas. Então tu tens de preparar o terreno. E tu falaste há pouco no início, pois agora tocaste nisso, vou só dar aqui este toque. Já há muitos estudos a mostrar que os pré-bióticos, os probióticos, na realidade, durante a toma do antibiótico não é tão vantajoso. Deve ser esperar 1 ou 2 semanas que passa a toma. E portanto, tu, quando estás na toma do antibiótico, ao estares a tomar outras bactérias boas, estás a complicar ali a organização das que lá estão. Então tu tens que deixar aquilo passar 1 ou 2 semanas. E no fundo o antibiótico também está a fazer com que elas sejam expelidas. Sim, estás a mandar para fora e estás a dificultar a organização, porque não deixa de ser elementos estranhos, mesmo sendo bons, que estão a entrar naquela aldeia. Não é? E quando entra alguém estranho à aldeia, nós temos que avaliar, temos que analisar. Isto é como na vida em tudo. Tu não recebes uma pessoa logo de braços abertos e partilhas a tua vida toda à primeira. As bactérias então, é exatamente a mesma coisa. Se deve tomar durante o antibiótico? Os estudos mostram que se deve tomar só depois da toma do antibiótico. Ou então antes. Mas se souberes que vais estar doente ou que vais ter uma situação que te vai pôr doente, então começas a tomar antes. Começas o antibiótico, paras. Se não sabes, tens de tomar antibiótico, tomas o antibiótico, fortaleces o teu organismo através da nutrição, da suplementação, que há muitas vitaminas, muitas outras situações que tu podes acrescentar, e passado 1 a 2 semanas introduzes o probiótico para repor a flora. Estás a perceber? E isso é porque aí também tu vais ter que reconstruir. A antibiótico é antivida, probiótico é pró-vida. Sim. Então tu vais ter que repor a tua floresta encantada. Olha, okay? e deixa-me só, para não me esquecer, pedir-te que tu estavas a falar dos pós-bióticos e estavas a falar do quanto fortalecem a parede intestinal e etc. e permitem depois uma melhor absorção e tudo, mas também te ouvi falar sobre a importância até, por exemplo, do sistema imunitário. Sim. E falaste até de uma situação qualquer cancerígena do cólon, cancro do cólon mesmo. Cancro do cólon, sim, há bactérias que geram cancro do cólon, literalmente. Nos pós-bióticos o que fortalecia... Os pós-bióticos, como te fortalecem a mucosa intestinal, até na quimioterapia, eles travam os efeitos mais nocivos da quimio no intestino, por exemplo. E o foco é o intestino porque é dali que vem tudo depois para todo o lado. Se tu tens o intestino fortalecido, não é? Tu vais conseguir ter um sistema imunitário muito mais forte também, porque o teu sistema imunitário está... uma grande parte está colada em toda a extensão do teu intestino. Então, quando eu falava há pouco da barreira a quebrar-se, tu começas a interferir diretamente na parte do teu sistema imunitário. Então, aquela questão do corpo atacar-se a si mesmo e começar... Ele, na realidade, e isto foi muito giro... Seja uma doença autoimune? As doenças autoimunes, eu também agora tenho estudado isso e estou fascinadíssima porque, de facto, nunca me fez sentido o corpo atacar-se a ele próprio. E na realidade o corpo não se ataca a ele próprio. E os estudos que eu tenho estado a ler sobre isso, o corpo está a tentar, porque tem-se descoberto bactérias e vírus na célula, dentro da célula. Então o corpo está a tentar eliminar a bactéria que está dentro da célula. Então ele não se está a atacar as suas células, ele está a atacar um elemento que está dentro da sua célula. Estás a ver? Quanto mais tu vais estudando vírus, bactérias, a ciência o que começa nos mostra a entrar... mais o quanto o corpo é mesmo inteligente. Exatamente. Nós achávamos que ele estava com uma anomalia, mas ele até sabe o que está a fazer. Exatamente. Eu achava aquilo tão redutor, mas como é que uma coisa tão divina, tão bem feita, não é? Pode atacar-se a si mesma, não faz sentido. Ele tem que estar a tentar eliminar algo que está a ser invasivo. E de facto, os estudos começam a mostrar vírus e bactérias dentro da própria célula. Olha, e vou-te fazer a última pergunta, que pode ser... traiçoeira, mas faz-me sentido, não é? Quanto mais te ouço falar sobre bactérias e quanto mais tenho ouvido também sobre este nosso mundo interno, esta microbiota que existe em todos nós, faz-me sentido perguntar-te isto. Portanto, o equilíbrio é igual à saúde, sem dúvida, não é? Aqui acho que todos estão de acordo. E o equilíbrio a nível das bactérias, entre as boas, que acho que são cerca de 85%, como me recordo de teres dito, e as menos boas, cerca de 15%, acho que era mais ou menos esta, eu até acho que li também, mais coisa, menos coisa, se calhar pode não ser com esta exatidão, mas portanto reparem o quanto nós em desequilíbrio alteramos tudo isto. Portanto, se calhar as menos boas, que deviam ser só 15%, passam a ser uma quantidade muito aumentada, e as boas, que deviam ser 85%, passam a estar numa quantidade muito reduzida. Esta alteração, este desequilíbrio, pode realmente traduzir-se
em quase todas as doenças também. Exato. Até como falávamos, até numa depressão. Sim. Claro que Todo tipo de falta doença. alimentar o espírito, não vamos esquecer essa parte. Falta alimentar o espírito. Acredito que a pessoa que também está deprimida está completamente desconectada dela própria. Sim. Mas ainda assim, as bactérias também estão em desequilíbrio. O mesmo pode ser dito em qualquer processo oncológico. Claro. Qualquer processo oncológico revela automaticamente este desequilíbrio a nível da flora intestinal. Uma doença oncológica tem uma disbiose intestinal associada com toda a certeza. Porque se o sistema imunitário estivesse a funcionar muito bem, esses processos não se iriam desenvolver tão Seja facilmente. cancro na mama ou no Não cólon. interessa onde é que Não é interessa qualquer processo inflamatório que envolve inflamação, doença oncológica, doenças autoimunes, o que for, doenças a nível neurológico, tem um desequilíbrio aqui na parte intestinal. Portanto, no fundo, qualquer doença, sim, olhar sempre para o caráter emocional que a pessoa Sim. está ali e que baixa a sua imunidade, mas ao mesmo tempo também olhar para Tens que este olhar mundo para o interno. intestino, porque onde é que tu te alimentas? É através do teu intestino. Às vezes não só ir curar o sintoma, como tu dizias, Exato, podia ser na não é ponta por do dedo. pensos rápidos. E isto, já para não falar dos meridianos, não é? Isto está tudo interligado. A dor na ponta do dedo pode estar relacionada a um dente. O teu problema no dente pode estar a influenciar o teu coração. Depende de qual é o meridiano que está a ser afetado. Cada dente equivale a um... Pronto, já falaste isso com a doutora Anabela Pérez de Sousa, da dentária integrativa. Então, isto é uma rede interconectada. Tu não tens que estudar estas coisas todas, não tens que ser pró nestas áreas todas, mas tu souberes que existem estas interrelações, tu vais poder recomendar, que é isso que importa. E muitas vezes, eu na minha consulta, essa parte é muito importante, eu perceber para onde é que eu vou recomendar agora esta seja, não pessoa deixas de encaminhar. tratar Eu o seu foco mundo na minha interno, parte, que é sim, a parte do intestino microbioma, e a parte também, microbiota. sim, e a parte do emocional, mas não a fundo, porque lá está, vou passar a quem compete fazer isso. Mas não deixas de recomendar o dentista, se for caso Exato, disto. mas sei para onde é que eu vou direcionar a pessoa. Ou também, lá está, ou se calhar uma meditação, se for o que a Meditação, pessoa pôr os pés, precisa. fazer grounding, pés na terra, ou se calhar fazer o desporto. Eu não sou PT, mas vou dizer, olha, você precisa de um PT, Fundamental, precisa de fazer mexer exercício mais, ou físico. precisa de ir soltar a fáscia, precisa de fazer terapia, sei lá, somática, precisa de fazer constelações, o que for, percebes? Ou precisa de ir simplesmente Observando a pessoa e individualizando a um sempre. neurologista, pá, percebes? Tu tens é que saber que existem estas conexões e a partir do momento em que tu tens esta percepção, é quase que se abrissem aqui portas. Quando tu estás a atender uma pessoa, essa informação está a cair, Muito bom. percebes? Então é mágico. Olha, eu estou fascinada, Ana, mais uma vez, Tenho que porque lá voltar está. outra vez. Eu espero Continuar. mesmo bem que quem nos está a ouvir, que tenha ouvido e que ouça outra vez, porque era como tu dizias, certamente que ouviram umas partes e que houve outras que deixaram escapar. Portanto, este é daqueles Exato. episódios que eu recomendo ouvir várias vezes, até para nos empoderar e para nos ajudar a entrar no caminho certo, no carrilho certo, quanto à alimentação e quanto ao tipo de bactérias que também queremos ter dentro de nós. Exatamente. Não falámos de mais nomes, mas havia muitos tantos a falar, entre os de bactérias boas e menos boas, mas percebemos sem dúvida que determinadas patologias e até determinadas emoções e humores estão relacionados com uma quantidade excessiva de bactérias que não são desejáveis em nós. É o desequilíbrio. Exatamente, e que o equilíbrio é saúde. Exatamente. Portanto, cuidem de vocês, é o que eu diria. Tens Mesmo. alguma questão que me queiras perguntar? Alguma coisa que queiras acrescentar que não tenha sido dita assim rapidamente? Não, olha, estou muito feliz por trazeres estes temas e por também perceber que os aplicas em ti, que é fantástico. Então sou mesmo grata, mesmo muito agradecida. Já da primeira vez tinha sido, fiquei mesmo sensibilizada e agora mais uma vez, porque realmente é sempre diferente e até em conversa nós estamos a ativar as nossas informações uma com a outra e é super interessante. Estás-me a fazer pensar também noutras coisas, porque estás-me a ativar memórias e eu estou a fazer isso em ti também, portanto só tenho a agradecer mesmo. Isto é lindo, porque eu sinto também, eu saio daqui Exato. com muitas luzinhas a acenderem-se. Exato. Olha, para mim faz-me sentido, acho que já sabes que eu sou homeopata de Sim, estudo, sim, não é? sim. Portanto, claro que esta linguagem para mim fascina-me, mas acredito que lá em casa, independentemente de terem tido esta área de estudo ou não, cada vez mais as pessoas estão mais despertas para toda esta linguagem e para realmente perceberem que a saúde também se cultiva. É isso, é a decisão de cada um de nós. Não podes obrigar ninguém, nem eu posso obrigar ninguém. Essa Tu tem que dar é a frase esse passo. certa, é essa Não decisão de consegue, cada um de nós. arranjem alguém que vos ajude e assim fazem acompanhados. É diferente Muito do bom. que fazer sozinhos.
Olha, é o Ana, compromisso. eu vou-te oferecer estes fermentos lácteos, boa. portanto estes probióticos são para ti, Ok. certamente que já tomas, mas aqui tens da Thomas Vit, portanto isto a dizer-te que certamente tu agora irás ler aqui quais são as bactériazinhas que estão aqui, mas certamente São boas bactérias. darás uso, senão também ofereces a alguém que Claro que sim, sim. tenho a certeza que vão beneficiar. Obrigado. Desse lado aí em casa, espero mesmo que tenhas adorado este conteúdo, pelo menos eu estive fascinada do início ao fim. A mim faz-me todo o sentido, volto aqui a dizer, cada vez mais, quanto mais percebo o nosso funcionamento interno, mais quero preservar e cuidar da minha saúde. Lá está, e como este ano entramos aqui neste mote de 2024, neste autocuidado, pelo menos que eu estou a trazer para mim própria, espero que aí em casa também seja um excelente mote para cada vez mais cuidares de ti no todo que tu és, não só por dentro, a nível do intestino e de todos os órgãos e do que tu te vitaminas ou comes, mas também a nível das tuas emoções e de quem tu és, nunca esquecendo realmente quem tu queres ser. Da minha parte, deixo-te um grande beijinho e até para a próxima semana. E esta temporada tem o apoio da NutriBio.